Depois de um longo silêncio, a Secretaria de Saúde e o IGES responderam hoje sobre as mortes de bebês na rede pública de saúde. Quando você fala em crise, em caos, não há crise, não há caos no sistema de saúde do Distrito Federal. A fala do chefe da Casa Civil veio depois da denúncia de 4 famílias, que no intervalo de pouco mais de um mês perderam crianças e bebês em unidades de saúde da rede pública. Todas alegam falta de assistência médica ou de estrutura das unidades. Nos últimos dias, temos mostrado também UPAs, UBSs e hospitais lotados, com pacientes esperando até 12 horas por um primeiro atendimento. Apesar de não considerar que esse cenário caracterize uma crise, Gustavo Rocha admitiu a sobrecarga na rede. Nós passamos por uma pandemia, vivemos uma crise, uma epidemia muito severa de dengue, que ainda está ocorrendo no Distrito Federal, e isso impacta, sem sombra de dúvidas, na área de saúde do Distrito Federal. Ele afirmou que parte do problema está na qualidade do atendimento do profissional de saúde. Essas questões que você indaga, na maioria das vezes, diz respeito ao atendimento pelo médico. Fatos, quando são narrados dessa natureza, prontamente são analisados, investigados pela Secretaria para providências e para que, se for o caso, haja mudança nos procedimentos. O que não dá para acontecer, em razão do número de atendimentos no Distrito Federal, que você acompanhe, que a gestora acompanhe diagnóstico por diagnóstico, porque isso não é possível e não é a função da gestora nesse momento. A secretária de Saúde defendeu os profissionais. Eu posso afirmar que os obstetras, eles têm formação, conhecimento, e a Secretaria de Saúde tem uma educação permanente e, com certeza, todos os obstetras, assim como todas as especialidades, se dedicam e estão nos seus plantões para entregar o melhor e salvar vidas. Já o presidente do IGES, Juracy Lacerda, falou sobre cada um dos casos denunciados e negou falta de assistência. Como médico, como pai de um bebê de 2 meses, na realidade, e 20 dias, mostrar minha solidariedade a todos os familiares dessas crianças. O que eu pude observar enquanto gestor é que a UPA fez todo o processo, todo o possível para salvar essas vidas. Sobre a pequena Jasmine, de apenas um mês, que morreu na UPA do Recanto das Emas, no dia 14 de abril, ele disse que a bebê foi atendida, reavaliada e que foram prescritos exames e medicamentos. Realmente, essa criança foi acompanhada por toda a equipe médica e toda a equipe multidisciplinar da UPA. Então, esses tempos, eles são evidenciados em prontuário, não ficou sem atendimento nessa UPA. A versão contraria a da mãe Yasmin, que diz que precisou voltar mais de uma vez à UPA até ser atendida e que inicialmente Jasmine foi diagnosticada com bronquiolite, enquanto a certidão de óbito apontou pneumonia como a causa da morte. Juracy também negou que tenha faltado assistência para Ana Júlia, que morreu no dia 17 de abril no HMIB, depois de passar pela UPA de Ceilândia, e para Enzo Gabriel, de 1 aninho, que morreu na UPA do Recanto. Nesses 2 casos, as mães afirmaram que houve negligência, que precisaram peregrinar em unidades de saúde até serem atendidas. No caso do Enzo, não tinha ambulância para transferir a criança para um leito de UTI no HMIB. Eu queria que vocês realmente verificassem pelos tempos que esses pacientes receberam atendimento. Esses pacientes, digamos assim, não foram negligenciados pela equipe. Quando a gente fala em negligência, a gente fala de inércia. A equipe não ficou inerte, ao caso. Ela permaneceu avaliando esses pacientes durante todo o período que ele teve na unidade. Sobre o 4º caso, foi a secretária de Saúde quem falou. A Aurora morreu no 3º dia de vida no hospital de Taguatinga, depois da demora no parto. Lucilene Florencio disse que a responsabilidade pelo procedimento foi da equipe médica. A decisão pela via do parto é do médico da emergência. E no momento que foi detectada uma alteração da frequência cardíaca, foi indicada a interrupção por via alta, uma cesárea,
e foram dadas todas, foi dada toda a assistência. Uma vida, uma sequela abala e nós estamos todos abalados. Nosso sentimento a todas as famílias e todas as ocorrências. E nós estamos aqui para prestar todos os esclarecimentos. Todas as esferas precisam avaliar os casos para que nós possamos fazer as correções e que fatos dessa natureza nós não tenhamos a se repetir. As autoridades responderam a todos os questionamentos, mas apresentaram poucas medidas que serão tomadas para melhorar o atendimento na rede pública de saúde. A secretária Lucilene afirmou que a rede hoje tem um déficit de 158 pediatras e que a pasta está empenhada na contratação de mais médicos. Mas, segundo ela, faltam profissionais que queiram ocupar os cargos. O governo fez concurso, fizemos concurso. A anestesiologia hoje está com o seu cadastro reserva zerado. Pediatria, fizemos concurso, chamamos todo o cadastro reserva. Nós tínhamos 73, chamamos os 73. 60 desses profissionais pediram final de fila, porque ainda são residentes, ainda são médicos em formação. E 13 assumiram. A secretária confirmou a compra de mais 60 ambulâncias, o que já havia sido anunciado. Mas a promessa agora é que nos próximos 30 dias, pelo menos 10 delas sejam entregues. Já o IGES prometeu a criação de uma sala de monitoramento no hospital de base, onde serão definidas as prioridades de pacientes que precisam de ambulâncias. A ideia dessa equipe, que será composta por médicos, enfermeiros, é justamente a gente buscar uma melhor gestão desses pacientes para mitigar e trazer uma melhor experiência. Eu posso colocar para vocês que muito em breve, isso é questão de menos de um mês, eu não vou precisar a data, porque eu dependo da efetividade do treinamento, nós estaremos com essa sala em pleno funcionamento. Hoje, mais uma vez, a nossa equipe tentou ouvir o próprio governador Ibanez Rocha sobre a crise na saúde. E mais uma vez, o governador deixou o compromisso da agenda oficial sem responder às nossas perguntas. Governador, o senhor pode falar com a gente sobre a saúde do DF? A saúde do DF está sendo dada entrevista pela secretária de saúde e o presidente... Tem uma fala para as famílias, governador? Durante esse evento hoje de manhã, seguranças de Ibanez Rocha impediram que os nossos repórteres se aproximassem do governador. A repórter da TV Globo, Gabriele Freire, chegou a ser empurrada por um deles numa atitude que a impossibilitou de realizar o trabalho para o qual foi escalada. Atitudes como essa não são compatíveis com o respeito às instituições e com a democracia e merecem o nosso veemente repúdio. Assim como são incompatíveis as sucessivas recusas do governador em prestar ele próprio as explicações sobre a gravíssima crise da saúde do Distrito Federal, que neste mês resultou na morte de 4 crianças em unidades do GDF, mortes que estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. A Secretaria de Comunicação do GDF respondeu por nota no fim do dia que o governador desconhece qualquer ato de hostilidade praticado contra uma repórter da Globo por agentes do gabinete militar do GDF, que cuidam da sua segurança. O governador afirma que sempre manteve o mais absoluto respeito pela imprensa e condena qualquer ato de violência contra os profissionais da área. Ele lembra ainda que essa é a sua postura desde os tempos em que presidiu a OAB no Distrito Federal. Na Câmara Legislativa, deputados da oposição foram à tribuna à tarde para avaliar a crise e as respostas de hoje no Buriti. A secretária de Saúde, todo mundo sabe que é uma médica de carreira, precisa apresentar soluções, uma agenda concreta para esse problema. O IGES, a cada ano que passa, abocanha mais recursos do Distrito Federal. Nós fizemos um levantamento. Em 2019... correspondia a 11% do Fundo de Saúde. Ano passado, a 28% do Fundo de Saúde. O IGES, ele precisa prestar conta para essa casa e para a sociedade, porque tem gastado muito dinheiro e presta um péssimo serviço para a sociedade. Fui na UPA de Ceilândia.
Tinha um paciente que precisava ser encaminhado para o hospital HRC para fazer uma limpeza urgente. Não conseguiu levar ele porque dizia que não tinha ambulância. Por que não tem ambulância se a ambulância está estacionada aí? É porque a UTI Vida só pode prestar serviço de transfer entre unidades do IGES. Como o hospital de Ceilândia não era IGES, tinha que esperar outra ambulância. Pelo amor de Deus, o que é isso? A doutora Lucilene é uma pessoa competente, comprometida com o SUS. Mas ela não tem autonomia para fazer absolutamente nada. Porque os cargos não foi ela que nomeou, os cargos são de responsabilidade do governador atendendo pedidos, inclusive de parlamentares dessa casa. Os deputados também disseram que a secretária de Saúde, o chefe da Casa Civil e o presidente do IGES confirmaram presença numa reunião da Câmara Legislativa segunda-feira.